Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. O dia 27 de junho está chegando, o dia da prova, o dia da guerra. Vamos arrebentar esse bloco número 3. Tenho certeza de que diversas questões que estão na apostila aparecerão da mesma forma lá na sua prova. Não fique viajando, pensando em outras informações, blá blá blá, fugindo do normal, do comum. Perfeito? Há diversas perguntas, inclusive para nós, quando estamos estudando ali, mas se fosse assim, se fosse assim, não. É muito objetivo, as questões são muito objetivas. O que máximo que pode trazer é um texto, né, uma situação, um caso concreto para você analise e consiga colocar aquelas informações que vocês estudaram, informações lá teóricas ou texto da lei e aplicar naquela situação. O máximo que pode acontecer, né, no caso da lei de execução penal, é cobrar as súmulas, teses, né, do STJ e do STF, enfim, né, há essa possibilidade. Mas vou deixar de blá 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 e vamos começar a falar sobre a portaria interministerial 4226, que fala sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública. Vamos lá para a questão 381. Vamos lá. Nós temos as diretrizes previstas na portaria interministerial 4226 são de observância obrigatória para os PFs, PRFs, agentes do DEPEN, Força Nacional e também guardas municipais. Certo ou errado? Pause o vídeo e responda a questão. Nós temos aí um gabarito errado, pois não temos a presença da Guarda Municipal, Força Nacional nós temos, da Guarda Municipal em relação a ser obrigatória. A princípio nós temos aqui as forças, vamos dizer assim, forças federais, né? Então fica ligado aí nessa questão 381, bem tranquilinha, básico da nossa portaria. Vamos para a questão 382. Nós temos o Ministério da Justiça estabelecerá mecanismos para estimular e monitorar iniciativas dos entes federados que visem a implementação das ações para a efetivação das diretrizes da portaria. Pausem o vídeo e respondam a questão. Vocês devem saber que a portaria 4226 ela está relacionada a quê? Aos órgãos federais. Observância obrigatória, como vimos na questão anterior. Mas acontece o seguinte, acontece que a União, ela faz o quê? Repasse de recursos públicos para ações, né, de segurança pública, ponto final, beleza. Só que a União vai observar o quê? Se há uma aplicação daquele ente federado, a aplicação dessa portaria. Ela vai observar isso para repasse de transferência de recursos públicos, perfeito? Só que acontece o seguinte, vamos voltar lá para a questão. Nós temos que o Ministério da Justiça estabelecerá mecanismos para estimular os entes federados. Olha só que interessante, não é só Ministério da Justiça, mas nós temos aqui, ó, mais, né? Quem? A Secretaria de Direitos Humanos. A Secretaria de Direitos Humanos. Então são ambos os órgãos que estabelecem mecanismos para estimular e monitorar essas iniciativas aí. É uma questão menos relevante, é uma questão muito pegadinha, assim, né? Não é dessa forma que o Sebrae cobra, mas por desencargo de consciência coloquei aqui para que a gente possa observar essa questão 382 também, ok? Nós temos a questão 383, a Senasp do Ministério da Justiça levará em consideração a observância das diretrizes tratadas nesta portaria para quê? Para o repasse de recursos aos entes federados. Nós temos aí 383, certo ou errado, nós temos um gabarito, como falei para vocês anteriormente, um gabarito correto. 384, nós temos, são princípios expressamente previstos na portaria interministerial
Quando os agentes de segurança pública fizerem uso da força, quais são esses princípios expressos aí em nossa portaria? Nós temos legalidade? Temos legalidade. Nós temos proporcionalidade? Temos proporcionalidade. Nós temos moderação? Temos moderação. Nós temos razoabilidade? Opa, não temos razoabilidade. Temos conveniência? Temos conveniência sim. E no lugar da razoabilidade nós temos qual princípio, pessoal? Nós temos o princípio, começa com a letra N. Para quem não lembra, princípio da necessidade. Princípio da necessidade. Ok? Tranquilo? Gabarito errado. Ok? Vamos para a próxima. 385. Os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo contra pessoas. Não deverão? Em regra, sim. Não deverão. Mas temos exceções? Temos exceções, sim. Exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiros contra perigo iminente de morte, ok? Ou de lesão grave. Temos algum erro aí nessa questão, pessoal? Temos nenhum, não temos erro algum. Então, o gabarito dessa questão 385 é um gabarito corretíssimo, perfeito? Lembrem-se do Código Penal, lá das excludentes de licitude previstas no artigo 23 do Código Penal, que fala sobre a legítima defesa em caso de iminência atual, né? É assim, né? Perigo atual ou iminente, para falar a verdade, né? De lesão a quê? A própria, a um bem próprio ou de terceiro, né? Então, basicamente isso. Né? Lembrando, deve ser proporcional, moderada, enfim, né? Nós temos aquelas informações lá do direito penal que são muito interessantes para vocês lá na prova de direito penal. Aqui temos as informações básicas a respeito da legítima defesa do disparo de arma de fogo, que em regra não deve acontecer, mas que excepcionalmente sim pode acontecer. Ok? 386, vamos lá. Nós temos uma situação hipotética. Tícius, criminoso quanto mais, efetuou um assalto com seu amigo Mévius, o perigoso. Informados do ocorrido, policiais se deslocaram ao local e flagraram a saída daqueles. Sabendo que Tícius e Mévius tinham cometido o crime, os policiais ordenaram que os dois criminosos parassem. O famoso esteja preso. Os criminosos começaram a fugir. Essa informação é importante. Fugir dos policiais. Tícius, desarmado. Peraí. Então, Tícius estava desarmado. Corria em desabalada carreira. E Mévius, vou colocar aqui em letra vermelha para ficar interessante para nós aqui, o perigoso estava armado e em um determinado momento apontou a arma para um transeunte. Nessa situação, os policiais militares deveriam atirar nos dois criminosos. Os policiais militares deveriam atirar nos dois criminosos para então efetuarem a prisão e fazerem cessar a insegurança. O que vocês acham a respeito dessa questão 386? Qualquer coisa, pausem o vídeo, voltem e revejam aí as informações, ok? Nós temos que, o Tícius estava desarmado. Então vamos colocar aqui essa informação. Tício estava sem arma. E Mévius, vou colocar aqui um T, tá, de Tícius, e Mévius, letra M, que estava armado. Beleza. A princípio também não poderia atirar nessa pessoa que estava armada, em fuga. Mas nós temos uma informação a mais, que é ele apontou a arma, vamos colocar assim, apontar a arma para alguém, gera para os policiais, né, o quê? Um dever de agir. Então, nós temos que nessa situação,
os policiais militares deveriam atirar nos dois criminosos? Não, porque aqui em relação ao Tício, não deveriam atirar no Tício. Mas em relação ao Mévio, sim, poderia haver aqui, sim, efetuarem disparos contra ele, porque ele estava apontando a arma para uma determinada pessoa e havia, sim, um iminente perigo contra aquela pessoa. 387. Policiais militares em uma blitz de rotina avistaram um veículo suspeito de transportar 4 traficantes de drogas. Os policiais então ordenaram a parada do veículo para inspeção de rotina. Os criminosos, vendo que o número de policiais era bastante superior, aceleraram para furar a blitz. Os policiais então, verificando que a atitude representava um risco imediato de lesão grave aos agentes, efetuaram disparos de advertência. Nessa situação, segundo a portaria interministerial, os policiais agiram corretamente. Certo ou errado? Nós temos aí uma situação muito interessante, que fala sobre os veículos que furam bloqueios policiais. Será que os policiais, os agentes de segurança poderão efetuar disparos? Em regra não. Em regra não. Excepcionalmente, se houver risco imediato de morte, lesão grave, aí poderão. Beleza. Só que a questão não quer isso. A questão quer que você saiba um outro detalhe. Vou voltar lá e vou mostrar para vocês. Aqui, feita por mim, uma pegadinha. É óbvio que a gente vai analisar aqui, debater a respeito disso, mas eu coloquei uma pegadinha que acreditei que... Uma pegadinha, né? Coloquei aqui, ó, que beleza, aconteceu tudo legal, ó, risco imediato de lesão grave aos agentes, mas os agentes efetuaram disparos de advertência. Não poderão haver disparos de advertência, que lá na portaria fala que não deve ser uma prática, porque nós não sabemos quais são os efeitos, os resultados possíveis daqueles disparos de advertência, questão 387, questão errada. 388. Nós temos os policiais em uma situação de flagrante e analisando cautelosamente a situação, apontaram as armas para os supostos criminosos. Podemos afirmar que a portaria interministerial proibiu tal prática em sua diretriz número 7? Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Olha só, vou aparecer aí para vocês. A questão, quando ela afirma que a portaria proibiu o que apontar a arma para um determinado suspeito, está errado. A portaria não proibiu. A portaria diz que não deve ser uma prática rotineira e indiscriminada. Mas em uma determinada situação pode acontecer. Mas não deve ser prática. Mas pode acontecer. Chegar o policial apontando a arma para todo mundo, não. Não. O policial chega ali, se houver essa necessidade, ele vai lá e puxou a arma lá e resolve a situação. Perfeito? Então, não é proibida pela portaria. Não deve ser uma prática rotineira e indiscriminada, ok? Vamos lá. Nós temos, então, o gabarito da questão 388. Quando a questão fala que ela proibiu tal prática, errado. Não proibiu, não. 388. Então, aí temos um gabarito errado. Vamos lá para a próxima. Todo agente de segurança pública que, em razão de sua função, possa vir a se envolver em situações de uso da força, deverá portar, no mínimo, 2 instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção, necessários à atuação específica, independente de portar ou não uma arma de fogo. Certo ou errado? Nós temos aqui um conceito muito interessante de equipamentos de proteção, que envolvem os EPIs, equipamentos de proteção individual, e os EPCs, equipamentos de proteção coletiva. Nós temos capacetes, escudos, caneleiras, joelheiras, óculos, entre outros equipamentos. E aí, realmente, será que esses agentes de segurança eles devem portar no mínimo 2 instrumentos de menor potencial ofensivo? Sim, devem sim. Tonfas, tasers, armas de choque, entre outros, ok? Sprays de pimenta, entre outros. Vamos lá.
390. Nós temos na questão 390, sabe-se que é um texto, né, que a princípio, né, de reflexão, sabe-se que o uso da força, sabe-se que se do uso da força houver como consequência lesão ou morte de pessoas, o agente de segurança ou o órgão de segurança deverão realizar algumas ações. Nas alternativas a seguir, marque A para ações que deverão ser realizadas pelos agentes de segurança e O para as ações que deverão ser realizadas pelos órgãos de segurança. Vamos lá para as questões. Nós temos aí, ó, facilitar a prestação de socorro ou assistência médica de feridos. O que vocês acham aí? Agente ou órgão? Agente ou órgão, nós temos aqui agentes. Deixa eu colocar em amarelo que fica melhor, tá? Fica melhor aqui em amarelo. Os agentes. Vamos para a próxima. Facilitar a assistência e ou auxílio médico dos feridos. É um texto diferente, né? Bem parecido aqui com o primeiro, mas temos expressamente lá que é atribuição de quem? Do órgão. Então preste atenção aqui, caso ele venha falar alguma coisa, né? Facilitar a prestação de socorro, assistência médica, de forma mais genérica. Se ele trouxer aqui dos feridos, aí será órgão, né? É uma bobagem, para falar a verdade, cobrar isso, mas se houver ipsilíteres, né, conforme o texto da portaria, nós temos aí dessa forma, beleza? 3. Comunicar os fatos aos familiares ou amigos da pessoa ferida ou morta. Nós temos atribuição de quem, pessoal? Atribuição de quem? Atribuição do órgão, perfeito? Atribuição do órgão. Vamos para a próxima, quarta, promover a correta preservação do local da ocorrência. Quem é que chega primeiro lá na ocorrência? Quem é que chega primeiro? Chega lá os agentes, ok, show de bola. Próxima, promover assistência médica às pessoas feridas em decorrência da intervenção, incluindo atenção às possíveis sequelas. Nós temos aí a atribuição do órgão. Então, aparentemente, quando aparecer pessoas aqui, será do órgão, né? Aparentemente, sim. Vamos lá. Próxima. Promover o devido acompanhamento psicológico aos agentes de segurança pública envolvidos, permitindo-lhes superar ou minimizar os efeitos decorrentes do fato ocorrido. Aqui nós temos a atribuição do órgão. Comunicar o fato ao seu superior imediato e à autoridade competente. Nós temos aqui a atribuição dos agentes. Vamos para a próxima. Próximo quadro. Nós temos recolher e identificar as armas e munições de todos os envolvidos, vinculando-as aos seus respectivos portadores no momento da ocorrência. Nós temos a atribuição de quem? Do órgão. A atribuição do órgão. Preencher o relatório individual correspondente sobre o uso da força, nós temos a atribuição do agente. Solicitar perícia criminalística para o exame de local e objetos, bem como exames médicos legais, nós temos a atribuição de quem? Do órgão. Aqui é repetida, tá, pessoal? Aqui é repetida, que é igual a essa aqui, ó. Igual, beleza? Igual. Então nós temos aqui o gabarito agentes, ok? E também temos a próxima, que solicitar perícia, também temos a atribuição do órgão, ok? Vamos lá, continuando aqui. Nós temos iniciar por meio da corregedoria, da instituição ou órgão equivalente, investigação imediata dos fatos e circunstâncias do emprego da força. Nós temos aí a atribuição do órgão. E por último, afastar temporariamente do serviço operacional para avaliação psicológica e redução do estresse os agentes de segurança pública envolvidos diretamente em ocorrências com resultado letal. Nós temos aí a atribuição do órgão. Então essa questão aqui para mim é uma questão potencial, questão de prova para nós, beleza? Potencial questão de prova para nós. Deixa eu só ajeitar aqui. Deu um bugou aqui. Só um minuto. Tá me traindo aqui o meu equipamento. Agora sim, tudo certo. Potencial questão de prova. Vamos para a próxima. De acordo com a diretriz 18,
a renovação da habilitação para uso de armas de fogo e de instrumentos de menor potencial ofensivo, nós temos em serviço deve ser feita com periodicidade mínima de 1 ano. Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Nós temos aí um gabarito aqui, ó, um gabarito errado, porque não temos aqui, ó, instrumentos de menor potencial ofensivo. Temos somente a periodicidade mínima aí para armas de fogo. Lá fala sobre a necessidade de haver essa habilitação, essa renovação também dos IMPO, sim, mas não diz a periodicidade, ok? Não diz a periodicidade. Uso de técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, de acordo com a especificidade da função operacional e sem restringir as unidades especializadas, deverá, sempre que possível, ser estimulado e priorizado. Bem tranquilinha, a questão copia e cola da lei, nós temos aí sim um gabarito correto. Opa, gabarito corretíssimo, tranquilo? Show de bola? Próxima. 393, nós temos de acordo com a Portaria Interministerial 4226, os órgãos de segurança pública deverão, observar a legislação pertinente, oferecer possibilidade de reabilitação e readaptação ao trabalho aos agentes de segurança pública que adquirirem deficiência física em decorrência do desempenho de suas atividades. Nós temos, dentre as formas de provimento lá previstas na Lei 8.112, o Estatuto dos Servidores Públicos, os servidores civis, né, da União, nós temos lá as formas de provimento e dentre elas nós temos a readaptação. E temos também a reintegração. Lembra que a readaptação é utilizada para quando o indivíduo tiver problemas de cunho físico, mental, né, algum probleminha ali. E já a reintegração é quando acontece quando o indivíduo, a princípio, né, quando o indivíduo ele é demitido e essa demissão é desfeita judicialmente ou administrativamente e ele retorna. Esse retorno é chamado de reintegração. Ok, vamos para aqui. Nós temos que na nossa portaria, esse conceito aqui é diferente, tá? Na portaria, ele fala que esse indivíduo que tem problemas de ordem física, que deficiência física em virtude de uma troca de tiros, por exemplo, né? Acontece que ele não será readaptado na função aqui, certo? Ele será reintegrado. Então, só vocês lembrarem que o conceito trazido aqui pela lei é um conceito, vamos dizer assim, de certa forma amplo, né? Reintegração como sinônimo assim de retorno a uma atividade mais condizente, né? E não especificamente assim, não um conceito técnico, perfeito? Então preste atenção aí que é diferente, beleza? Não é readaptação. Vamos lá, próxima questão. Questão que vai trazer os princípios aí, para falar a verdade, os conceitos aí da nossa portaria. E aí nós temos um glossário lá no final da nossa portaria. Temos o glossário, é importante que vocês saibam disso, né? Mas aqui já assistindo a esse vídeo aqui, vocês já conseguem matar todas as questões, com certeza, se vierem a respeito desse assunto. Vamos lá, nós vamos completar a coluna, os espaços em branco com os conceitos aqui. Então vamos lá, nós temos, é importante que você tenha impresso, né, para vocês ficarem acompanhando aí concomitantemente, ok? Vamos lá, determinado nível de força só pode ser empregado quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. Aqui nós estamos falando de um princípio, né? Nós estamos falando de um princípio, mas que princípio é esse? Nós temos, ó, determinado nível de força, então temos aqui uma escada, como falei para vocês, uma escada, podendo chegar lá no topo aqui em uma atuação letal, ok? E aí nós temos que determinado nível de força só pode ser empregado quando níveis inferiores não forem suficientes para atingir os objetivos legais. Nós temos aí, eu vou voltar lá para a tela,
a tela anterior, nós temos quais dos princípios aqui, pessoal? Quais dos princípios? Legalidade, necessidade, princípio da conveniência, da moderação, princípio da proporcionalidade. Nós temos aqui o princípio da, confiram aí no gabarito de vocês, princípio da necessidade. Vou colocar aqui, necessidade. Nós temos, próximo a preencher, intensidade da força escolhida pelo agente de segurança em resposta a uma ameaça real ou potencial. Intensidade da força. Intensidade da força. Nós temos aí, vou voltar lá para os conceitos, intensidade da força. Nós temos o que aí? Respondam a essa questão. Nós temos aqui o conceito de nível de força. Nível de força é a intensidade da força escolhida pelo agente. Então nós temos nível de força. Vamos para a próxima. Armas projetadas e ou empregadas especificamente com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas, minimizando danos à sua integridade. Nós temos aí o conceito de quem? Temos o conceito de, acredito que sejam, armas de menor potencial ofensivo. Armas de menor potencial ofensivo, certo? Vamos verificar aqui. Nós temos o número 1, beleza? Vou colocar aqui para vocês. Número 1. Armas de menor potencial ofensivo. Ok? Próxima. Intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de segurança pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei. Essa intervenção coercitiva do agente, ela é chamada de quê? É chamada de força. Número 4 lá, força. Ok. Vamos para a próxima. Nós temos conjunto de procedimentos empregados em intervenções que demandam o uso da força, através do uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, com intenção de preservar vidas, minimizar danos à integridade das pessoas. Então esse conjunto de procedimentos, a gente voltar lá na tela, nós temos que esse conjunto de procedimentos são nada mais, nada menos que as técnicas de menor potencial ofensivo. Técnicas de menor potencial ofensivo, ok? Então temos aqui número 13. Técnicas MPO, menor potencial ofensivo. Os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei. Nós temos aí um princípio. Que princípio é esse? Nós temos um princípio. Que princípio é esse? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, deixa eu só grifar as demais que nós já vimos, né? As demais passagens que nós já vimos, que foram força, foram aqui também instrumentos de menor potencial ofensivo, armas de menor potencial ofensivo, Nós já vimos aqui também, o nível de força, do uso da força. Nós já vimos também acho que só. Tem algum outro aqui que eu não lembro agora. Princípio da necessidade também nós já vimos. Beleza? Então deixa eu voltar lá para a questão, né, para a gente ler. Os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei. Nós temos lá o princípio de quê? O princípio da legalidade, os estritos cumprimentos da lei. Número 9,
temos o princípio da legalidade, ok? Vamos para a próxima a ser preenchida por nós. Nós temos aqui todo dispositivo ou produto de uso individual, EPI, ou coletivo, EPC, destinado à redução de riscos à integridade física ou à vida dos agentes de segurança pública. Essa ficou fácil. Vou voltar lá para vocês, mas são os equipamentos de proteção, que podem ser equipamentos de proteção individual ou equipamentos de proteção coletiva, ok? Número 3, ok? Bem tranquilinho aqui, já não tem como errar aqui não, ok? Vamos lá. Todos os artefatos, excluindo armas e munições, desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas. Então, esses artefatos, eles são chamados de quê? Eu vou voltar lá. Esses artefatos, eles são chamados de equipamentos de menor potencial ofensivo que excluem as armas e munições. Então, vou voltar lá, são os equipamentos de menor potencial ofensivo. Equipamentos de menor potencial ofensivo, número 2. Equipamentos MPO, ok? Vamos para a próxima. O nível da força utilizado deve ser sempre compatível, nível da força compatível com a gravidade da ameaça representada pelo opositor e com os objetivos pretendidos pelo agente de segurança. De que nós estamos tratando? Tratando de qual princípio, né? Nós estamos tratando de qual princípio? Vamos lá. Nível da força compatível com a ação do opositor. Nós temos que esse princípio, moderação, conveniência, proporcionalidade, princípio da proporcionalidade, ok? Temos o gabarito aqui, número 12, proporcionalidade, certo? Proporcionalidade. Vamos para a próxima. Aí nós temos a força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar danos de maior relevância. Então, se ocasionar danos de maior relevância, ela não poderá ser empregada. Nós estamos diante de um princípio também. Vou voltar para vocês, só nos restam 2 princípios. Princípio da moderação, princípio da conveniência. E aqui nós estamos tratando do princípio da conveniência. Princípio da conveniência número 8, ok? Então, quando não for conveniente a utilização, porque a utilização pode ocasionar o que? Danos maiores, então não será utilizado a força. Conjunto de armas, munições e equipamentos desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas e minimizar danos à integridade. Então, armas, munições e equipamentos, nós estamos diante de quê? Nós estamos diante de instrumentos de menor potencial ofensivo, aí abrangendo tudo, instrumentos de menor potencial ofensivo, número 5. Então, nós temos aqui instrumentos MPO, instrumentos de menor potencial ofensivo. Próxima, munições projetadas e empregadas especificamente para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas. Nós temos, que munições são essas? Bem tranquilo. Nós temos aqui as munições de menor potencial ofensivo, beleza? Munições de menor potencial ofensivo, número 6, munições MPO. Vamos para nossas 2 últimas. O emprego da força pelos agentes de segurança deve sempre que possível, além de proporcional, ser moderado. Nós temos o princípio da moderação. Princípio da moderação, nós temos aqui o número 10. E só nos resta a definição de uso diferenciado da força, que é número 14. Vou colocar aqui para vocês. 10 e 14
Seleção apropriada do nível de força. Então, a seleção apropriada do nível de força, nós temos o uso diferenciado da força, sempre considerando o que? As ameaças reais ou potenciais e visando limitar o recurso a meios que possam causar ferimentos ou mortes, ok? Limitar. Vamos lá. 14, tá legal? 14. Próxima, 395, nós temos faltas graves, agora pulando, né? Aqui nós temos a lei de execução penal. Lei de execução penal, muito importante para nós. Levem para a prova as súmulas do STF, súmulas do STJ, posicionamentos, enfim, e alguns posicionamentos doutrinários a respeito da lei de execução penal, que para mim é o carro-chefe, a lei mais importante para nós, então nós devemos ficar espertos aí nesta lei, beleza? Lei de execução penal, principalmente as súmulas, que já como foram cobradas diversas questões, diversos concursos a respeito de quê? Da lei de execução penal, aquela letrinha da lei, é importante que a gente considere algo de um nível um pouquinho superior. Mas óbvio que questões como saída temporária, permissão de saída, como induto, graça, anistia, como o trabalho do preso e os seus posicionamentos e súmulas referentes, remissão, também são assuntos importantíssimos para a nossa prova, ok? Lembre-se de considerar a lei de execução penal de um lado e o decreto 6.049 do outro lado. Né? Se várias passagens da lei de execução penal, elas revogaram, de certa forma, o regulamento do sistema penitenciário federal, não teria sentido o examinador cobrar. Mas se ele cobrou, então, se ele cobrou no edital, então é possível que ele cobre questões assim. Por isso que eu acredito em questões separadas, cada um em seu quadrado, perfeito? De acordo com a 6.049, de acordo com a lei de execução penal. Por isso que é interessante vocês organizarem isso na cabeça de vocês, como funciona em cada um dos atos normativos e não confundir, exceto se a questão misturar e falar assim, ó, de acordo com o decreto 6.049 e atualizações realizadas pela lei de execução penal, aí não, aí é outra questão, mas que não é o normal da banca Sebras, perfeito? É colocar o texto da lei e no máximo colocar de acordo com a lei, jurisprudências, posicionamentos do STF, do STJ a respeito dessas informações, dessa lei. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos que vamos. 395, nós temos faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime para os princípios da razoabilidade, para que os princípios da razoabilidade, da ressocialização da pena e o direito ao esquecimento sejam respeitados. Questão bastante bonita, tranquila, questão gabarito corretinho, não tenho nem o que falar sobre ela, tá? 396, o cometimento de falta grave. O cometimento de falta grave durante a execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena, mesmo que seja estabelecido de forma mais grave do que a fixada na sentença condenatória. Ou seja, vamos supor que o indivíduo está aqui no regime fechado, temos aqui o semiaberto, temos o regime aberto. Então, será que é possível? Lá na sentença, houve aqui a definição do regime. Regime semiaberto. Regime semiaberto. Mas é possível que, em virtude de algumas faltas disciplinares de natureza grave, né? Inclusive aqui, temos aqui, por exemplo, temos faltas graves, temos crimes, né? Aqui é possível que exista essa regressão aqui para um regime fechado. Inclusive nós podemos lembrar aqui, que ele pode ir lá para o sistema penitenciário federal e ele pode cumprir lá, que é um regime fechado. Perfeito? Tranquilinho? Show de bola? Então vamos aqui para o gabarito da questão. O gabarito correto. Nós temos 397, se não me falha a memória, a última questão aqui do nosso bloco. Última questão do nosso bloco. A posse de fones de ouvido no interior do presídio é conduta formal, mas materialmente atípica. Certo ou errado? Certo ou errado, nós temos aqui um gabarito errado porque é uma conduta típica, perfeito? Típica. Então, fica esperto quanto a isso, falta grave também, interessante para nós. Beleza, finalizamos aí muitas questões, aí não estamos chegando na questão 400, né? E vamos finalizar aí nessa semana. Amanhã já vou gravar bastante, depois de amanhã gravar bastante para a gente finalizar aí no mais tardar. Terça-feira teve alguns problemas pessoais,
né? Mas isso não interessa aqui, só que atrasaram nossa gravação, mas vamos cumprir o combinado. Deixem as dúvidas lá no Telegram, o canal está aberto para vocês. É óbvio que não vamos limitar ali o número de perguntas e façam perguntas relevantes mesmo, o que encontram no texto da lei lá, isso aí vocês já devem saber, né? Tem que ser algo a mais, algo relevante, algo que nós devemos filtrar para levar para a nossa prova, ok? Então, muito obrigado pela força, curtam, comentem e compartilhem todos os vídeos aí do Quartel-General. Acredito que essa ideia aqui, nosso projeto é um projeto muito bom para ajudar as pessoas e espero que vocês nos ajudem também a crescer mais e mais e ajudar gratuitamente todos os alunos aí com dicas básicas, né, que podem direcioná-los aí para o seu concurso e vocês chegarem a um número de informações muito relevantes, saber onde já pesquisar, conseguir a resposta e matar a questão que é nosso objetivo. Ok? Matando o Sebrasp no bloco número 3. Até mais.